Olá, pessoal! Agora voltando às atividades aqui em 2021, depois de um ano bastante difícil para todos nós, né? Para mim foi bastante especial porque foi o meu ano aí que eu também pude me dedicar para maternidade. Então, mas agora retornando aqui a milhão na Illumine, né? Na minha profissão, com a iluminação que eu adoro. Então, hoje eu estou fazendo esse vídeo para contar um pouco da minha história para as pessoas novas aqui do canal, né? O meu nome é Cris Krum, sou arquiteta, sou light designer e vou contar então para vocês aí como é que começou essa minha paixão pela luz, né? Desde a arquitetura, desde que eu estava fazendo o curso de arquitetura, eu sempre gostei muito e me interessei muito pela iluminação, em tentar entender como é que ela gera todas essas sensações nas pessoas, como é que ela transforma os ambientes. E como a grande maioria de vocês, arquitetos, nós não temos praticamente a disciplina de luminotécnica dentro da arquitetura, né? A gente tem lá um semestre de conforto ambiental que vai ter um pouquinho de iluminação e que praticamente é só sobre iluminação natural e, enfim... inclusive eu sei que tem cursos que nem tem iluminação, né? Mas é o arquiteto o principal responsável por essa ciência, né? Sobre essa disciplina depois que se forma. Então, compete a nós, né? Responder pela iluminação dos projetos. E eu sempre quis poder me aprofundar nessa área, né? Então eu fiz estágios, eu fiz um curso de especialização quando eu me formei, aí eu entrei para um mestrado na engenharia civil voltado para a parte de sustentabilidade e iluminação, né? Mas o que realmente me fez aprender sobre iluminação foi a minha experiência prática, né? De mais de 10 anos aí com a Illumine, né? Na Illumine eu pude atender diversos profissionais de arquitetura, auxiliando eles nas demandas deles da iluminação e desenvolvendo projetos luminotécnicos, tanto para eles como para clientes finais. Então eu tive que realmente mergulhar no mundo da iluminação, entender sobre a parte técnica, né? Sobre a teoria da luz e, ao mesmo tempo, saber sobre produtos, saber sobre instalação, resolver pepino de obra, saber sobre as demandas dos clientes, enfim, praticamente tudo aí sobre iluminação, né? Sobre esse universo que é. Então, eu me dediquei muito para isso. Ali por 2016, eu tive uma experiência no exterior muito forte, né? Eu e meu sócio, a gente ficou por um período muito longo em Miami, onde inclusive a gente tentou abrir uma Illumine, né? Mais voltada para a parte de projetos. Mas infelizmente, hoje eu acho que eu digo que felizmente a gente não pôde seguir com esse projeto, porque foi bem a época em que o Trump entrou no governo e eles mudaram muito a questão do processo de imigração, né, para tu poder abrir uma empresa com visto de investidor. Então a gente, o que no governo anterior poderia ser feito com 2, 3 funcionários, agora eles estavam pedindo 7, 8. Então a nossa folha de pagamento lá ia ser astronômica e ia acabar colocando em risco os nossos negócios aqui no Brasil, então a gente acabou recuando nesse projeto, mas foram 2 anos incríveis, assim, de muito aprendizado, né? Foi uma época que eu fiz muitos cursos lá fora, participei de muitas feiras, aprendi como projetar nos Estados Unidos, utilizando as normas deles, que são super diferentes das nossas, né? Então foi um período de muito aprendizado e que eu pude trazer muita bagagem nova para Illumine aqui, né, no Brasil. Então, não foi perdido, né, foi uma época de muito aprendizado. Só que quando eu voltei, aquele gostinho de querer mais, de mudar, de aprender, de ampliar os horizontes continuou, né, e foi quando eu decidi, né, que eu gostaria muito de
continuar me especializando na iluminação e busquei por algumas opções de cursos de mestrado fora, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha já participado de um curso na Parsons, em Nova York, que é uma referência em cursos de iluminação, né? Um dos melhores que tem no mundo. Falo assim porque realmente são poucos os cursos que tem, né? Focados só em iluminação. E esse da Parsons foi incrível, foi um summer course, assim, que eu pude conhecer light designers do mundo inteiro e fazer visitas a fábricas. Realmente foi incrível. E eu acho que isso me deu um pouquinho desse gostinho, e quando eu cheguei aqui e que a gente não ia seguir com essa ideia de Miami, eu resolvi buscar algumas opções de mestrado, né? E as duas que eu acabei verificando era essa né, da Parsons em Nova York, ou então a da UCL na Bartlett em Londres, né? Então foi um período ali de aplicar para essas duas instituições. Tive que fazer voltar a estudar inglês, né, para fazer a prova do TOEFL, que é uma prova de proficiência da língua aí que muitos de vocês devem conhecer. Para mim foi bastante difícil na época. Eu tentei umas 2, 3 vezes a prova até ter a pontuação que precisava, né? Eu já tinha tido uma experiência internacional antes, meu inglês era bom, mas o inglês acadêmico a gente tem que treinar, e para passar nessas provas aí tem que saber realmente fazer a prova. Mas enfim, me dediquei lá, como boa brasileira, e a gente não desiste, né? E consegui a pontuação, apliquei para esses 2 cursos, e felizmente fui admitida, né, em ambas, e tive então que decidir para qual ir, né? Nova York é um super curso, mas eu realmente queria ir para essa experiência em Londres, né? Porque eu acho que a gente está lá no berço do design, né, na Europa, então, e as coisas são muito fáceis de acessar ali, e eu realmente queria aproveitar essa oportunidade para imergir, assim, para realmente aproveitar tudo que a Europa e em especial Londres tinha a me oferecer. E também por ser um curso de 1 ano, enquanto que Nova York era um curso de 2 anos, e para mim ficar longe da empresa e dos negócios aqui no Brasil era um pouco difícil, mas deu tudo certo. Foi ótimo esse período em que eu estive lá. Foi um período bastante desafiador, né? Voltar a estudar depois de 8 anos, né? Já trabalhando muito na prática, no dia a dia, aqui na Illumine, né? Eu acabava sempre, quando eu estava no Brasil, estava sempre me dedicando muito aos atendimentos junto aos arquitetos, a parte de ensinamento, de ajudar nos projetos luminotécnicos, a receber turmas de arquitetura e de design de interiores para workshops dentro da Illumine, e sempre também me dedicando para a parte mais comercial, né, a parte mais administrativa, lidando com fornecedores, lidando com clientes finais, né? Então eu estava numa fase profissional muito ativa, hands-on mesmo, e quando fui para Londres para fazer o mestrado mudou totalmente, né? E aí eu tive que voltar a ser estudante, né? Voltar a sentar para aprender, e tudo numa língua diferente, né? Com colegas de diversas partes do mundo, pessoas de diversas áreas, não só arquitetos, mas tinham pessoas da parte de fotografia, da parte de teatro, né? Todas as pessoas que querem trabalhar com light design, né? Com iluminação. Então foi um ano incrível aí, e foi um ano que eu me envolvi também com diversos projetos lá, né? Com associações de light designers. Realmente tentei não ficar naquela bolha só do curso, né, que a gente chama. Eu tentei olhar ao redor, participar de todas as feiras que tinham e coisas que estavam acontecendo em Londres nessa época que eu estava lá, e também a própria Eurolute em Milão. Enfim, foi um ano maravilhoso, né? Eu fiz uma pesquisa dentro do Foster & Partners, foi muito bom. E quando eu estava lá, eu e meu sócio, nós decidimos parar com a operação de varejo da Illumine, né, que já era algo que nós vínhamos sentindo desde essa experiência nos Estados Unidos, que
Ou tu é uma grande loja com muito estoque, né, para atender em massa, digamos assim, ou tu é uma loja muito boutique, super especializada, que é mais quase que um showroom de algumas marcas, né? E é uma tendência também das pessoas comprarem muito online. Então, para tu brigar com o mercado online também, tu tinha que fazer parte aí dessas super lojas e que não é o nosso core, né? Não é algo assim que a gente sempre se identificou, a Illumine, a gente sempre quis ter ela para poder ter esse diferencial de um atendimento mais técnico, mais focado no projeto, né? E é o que eu sempre gostei de fazer, né? E com o passar do tempo com a Illumine acabei tendo que me distanciar um pouco dessa paixão para também atender muito a parte administrativa do negócio, né? Quem já teve varejo, quem já teve negócio aí sabe o quanto ele tu tem que estar em cima, né? Mas foi uma experiência incrível, eu aprendi muito, né? A Illumine estava indo super bem, sempre foi uma loja referência na nossa cidade e na região, né? Sempre tivemos marcas exclusivas, trabalhamos muito com a parte da consultoria, com a parte do projeto, por eu ter sempre me dedicado a querer aprender sobre isso, né? Então, sempre trabalhei junto, sei lá, acho que mais de 100 escritórios de arquitetura e eu tive a oportunidade de trabalhar junto, de ver os projetos, de me envolver, de procurar soluções, né, luminotécnicas. Mas eu queria focar ainda mais nessa parte do conhecimento, né, quando eu fui para Londres, e quando estava lá a gente viu que o varejo ele já não era o que a gente queria se dedicar, né, e surgiu a ideia então da gente dedicar a energia da Illumine para uma nova Illumine mais focada aí no conhecimento, né? E pegar toda essa nossa bagagem teórica e principalmente prática e passar isso adiante para outros profissionais da área de arquitetura, de design e estudantes, né? Então, desde que eu voltei de Londres, eu tenho me dedicado para esse novo projeto, né? De reunir todo esse nosso conhecimento para poder começar a passar isso adiante para outros profissionais, né? Porque eu sei a dificuldade que é de obter esse conhecimento. Eu não acho que vocês tenham que passar um ano em Londres imersos num curso de mestrado para aprender o que realmente é necessário para iluminar de forma assim adequada os seus projetos, né? Eu acho que eu consigo garimpar hoje tudo que eu aprendi ao longo desses anos de uma forma mais enxuta e com o que realmente a gente precisa passar, né? Aquele checklist necessário para conseguir fazer um projeto bem feito, ter um cliente satisfeito, não ter medo de iluminar, né? Eu acho que o meu propósito maior hoje é realmente mostrar para os outros profissionais, né, que eles conseguem resolver a iluminação dos projetos deles de uma forma bastante assertiva, né, desde que, claro, passe por algumas etapas que são essenciais aí num projeto luminotécnico para que a gente obtenha os efeitos de luz necessários, né, para que a iluminação cumpra com o seu papel dentro da arquitetura e que não tenha lá os problemas que eu vi muito acontecer em obra, né? Alguns problemas de especificação, alguns problemas de instalação, coisas que a gente consegue evitar se a gente tiver uma metodologia bem amarradinha aí de projeto, né? Então eu quero passar esse conhecimento adiante, ajudar aí os profissionais e ter, por fim, aí ambientes super aconchegantes e super bem iluminados, né, que a gente gosta de poder usufruir, né? Então, contem comigo, né? Eu sou a Cris Krum, então, o que tiverem de ideias, de sugestões, de feedback, tô sempre muito, muito aberta, né? E se tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, é só me chamar aí que vai ser um prazer responder a todos. E vamos começar esse ano aí, então, com
muita energia e muita luz.